Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Pedro e venho aqui hoje dar continuidade ao Código Penal comentado. E neste vídeo nós veremos o artigo 5º, parágrafo 1º. É importante lembrarmos que o Código Penal, do artigo 1º ao 12, vai tratar sobre a aplicação da lei penal. E o artigo 5º, parágrafo 1º, nos traz o território brasileiro por extensão, onde ainda vai se aplicar a lei penal. Mas antes de entendermos o que é o território brasileiro por extensão, vamos primeiro entender o que é o território brasileiro. E esse conceito de território nacional, em sentido jurídico e lato, ele vem a ser o âmbito espacial sujeito ao poder soberano do Estado. O território nacional, o efetivo ou real, compreende superfície terrestre, sendo o solo e subsolo, as águas territoriais fluviais, lacustres e marítimas, e o espaço aéreo correspondente. Então, para vos falar com mais propriedade, vejamos a doutrina de direito penal, parte geral, artigos 1º a 120, do Kleber Masson. Vamos para a tela. A letra A nos traz o território, o espaço territorial, delimitado pelas fronteiras. Isso inclui os rios, os lagos, os mares interiores e as ilhas, bem como o respectivo subsolo de cada uma delas. A letra B nos traz o mar territorial, ou marginal, que corre ao longo da costa como parte integrante do território brasileiro. Essa foi incluída pela Lei 8.617, de 1993. Essa soberania alcança também o leito e subsolo do mar territorial. E não exclui a passagem inocente, a prerrogativa de navios mercantes ou militares de qualquer outro estado de transitarem livremente pelo nosso território, desde que isso seja passagem inocente. A letra C nos traz a plataforma continental, medindo 200 milhas marítimas a partir do litoral brasileiro, ou 188 milhas, deduzidas as 12 milhas do mar territorial. Essa também foi instituída pela Lei 8.617, de 1993. E ela é uma lei muito importante, porque incorporou a Convenção da ONU de 1982 sobre o direito do mar. A letra D traz o espaço aéreo, compreendido como dimensão estatal da altitude. E em relação ao espaço aéreo, adotou-se a teoria da absoluta soberania do país subjacente, pela qual o Brasil exerce a completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo, acima do seu território e mar territorial. Esse é o artigo 11 da Lei 7.565, de 1986. Então, caríssimos, entendendo o que é o território nacional, vamos falar do parágrafo 1º do artigo 5º. E esse vai trazer o território nacional por extensão. Vejamos a primeira parte, está grifado de amarelo. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontre. Trata-se de uma norma penal em branco, que remete à classificação da natureza da embarcação ou da aeronave como pública ou privada a outros diplomas normativos. Por exemplo, o artigo 107 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que classifica como privada as aeronaves a serviço da administração pública indireta federal, estadual ou municipal. Um exemplo para vocês. A FAB, Força Aérea Brasileira. As suas aeronaves são consideradas de natureza pública. Onde quer que elas se encontrem no mundo, em qualquer outro país, pousada no aeroporto de qualquer outro país, dentro delas é considerado território brasileiro. Ela carrega a nossa bandeira e dentro dela é considerado território brasileiro. Então, qualquer coisa que aconteça lá dentro, que seja de competência penal, vai ser respondido de acordo com o nosso Código Penal. Um exemplo. 2 agentes se desentendem dentro dessa aeronave e vem acontecer uma briga entre eles. Se resultar numa lesão corporal, essa lesão corporal vai ser tratada com competência do Código Penal brasileiro. O mesmo vale para os navios da Marinha, que se encontrarem atracados em outro porto de qualquer outro lugar, dentro deles, se acontecer um furto, se acontecer uma briga que resulte em lesão corporal, isso vai ser tratado pelo Código Penal brasileiro.
e não exclui as aeronaves nem as embarcações privadas, mas que estejam a serviço do governo brasileiro. Veja bem, para as aeronaves privadas e embarcações privadas serem consideradas território brasileiro, elas precisam obrigatoriamente estar a serviço do governo brasileiro. Vos dou um exemplo. Em 2020, muitos brasileiros precisaram ser extraditados dos países onde se encontravam para retornar ao Brasil em virtude da pandemia. Para isso, o governo brasileiro utilizou os navios de natureza pública, mas também fretou os navios privados para que pudessem realizar esse resgate. Se alguma coisa acontece dentro desses navios privados, também vai ser considerado território nacional brasileiro, bem como os de natureza pública, mas porque eles estão a serviço do governo brasileiro, correto? Então agora, olha a segunda parte que está grifada em azul. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. E aí você me pergunta, mas João, você não acabou de falar que as aeronaves privadas, elas precisam estar a serviço do governo para serem consideradas território nacional por extensão? Mas pessoal, olha só o que traz o artigo, vejam bem, respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, pessoal, como visto anteriormente neste vídeo, a gente destaca a letra D trazida pela doutrina, que é onde a gente viu a teoria da absoluta soberania do país subjacente, que é por onde o Brasil exerce a completa e exclusiva soberania acima do seu território e mar territorial. Então, isso é o espaço aéreo correspondente. Se o espaço aéreo correspondente é considerado território nacional, então vai se valer as leis brasileiras, as leis nacionais, correto? Não há o que se discutir. A coisa muda um pouco de figura quando a gente fala de alto mar, porque o alto mar, nem o Brasil e nem outro país exerce soberania. Ninguém exerce soberania sobre o alto mar. Então o que vai acontecer? Vai se aplicar a lei da bandeira. Como assim? A aeronave que estiver sobrevoando alto mar e a embarcação que estiver navegando sobre o alto mar, vai valer a lei de onde elas estiverem registradas, a bandeira delas. Se elas estiverem registradas no Brasil, as leis são brasileiras. Se estiverem registradas no México, as leis são do México. Se registradas na França, as leis são francesas. Correto? Dentro desse cenário, a gente pode destacar a recíproca. A recíproca também é válida. O Brasil respeita a soberania dos outros países, respeita a bandeira dos outros países. Então, se um país estrangeiro se tiver a aeronave e embarcação de um país estrangeiro se encontrar em território nacional, ela for pública ou privada, mas a serviço do governo deles, vai se aplicar a lei deles, correto? O Brasil respeita isso. E agora, se elas forem privadas e não estiverem a serviço do governo e se encontrar em território brasileiro, então as leis são brasileiras. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Se restar qualquer dúvida sobre territorialidade, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder. Bons estudos, até a próxima e fiquem com Deus.